Aleluia, Jesus. Então, igreja, Deus ele não faz nada na nossa vida. Aleluia. Ele não vai te entregar uma responsabilidade numa altura que você não possa dar conta. Verdade. Né? Nada acontece na vida da gente sem Deus ele saber que você pode suportar. Verdade. Deus não dá prova a ninguém que você não possa suportar. Aleluia. Porque o propósito de Deus na nossa vida, ele é maior. Glória. Ele vai além daquele que a gente pode imaginar. Verdade. Então eu volto ao ano de 2017. Eu estava ali no bairro de Santa Fé. E ali sempre tinha uma campanha na igreja segunda-feira. E eu ia, um evangelista chamado irmão Renato, amigo meu, usado em vários dons. Dom de expelir demônio, dom de cura, de revelação. Quando o homem começava a pregar, a igreja toda entrava no mistério. O homem cheio da unção de Deus. E ali, igreja, ele foi usado uma noite e passou a revelação para várias pessoas. E me chamou lá na frente e disse, olha, Deus ele tem propósito na vida de todos nós aqui. Aleluia. Mas na vida desse aqui, em um momento difícil, eu estava sendo perseguido, passando uma prova financeira terrível, né? Eu trabalhava na época de predeiro, hoje pelas condições físicas eu não trabalho mais nessa área, e nem de ajudante eu achava uma diária. Se eu achasse eu ia, porque eu estava passando praticamente, era quase fome. E aí ele foi usado por Deus e falou, ele disse, olha, o propósito que Deus tem na vida desse rapaz aqui, o que Deus vai fazer é tremendo. Ele não imagina, eu também estava na prova tão grande, que quando ele falou, nem eu também acreditei. Porque às vezes, irmãos, a luta ela está tão grande, que nós às vezes, a nossa fé ela está pequena, não por causa da incredulidade da gente, mas pela a prova que você está passando no momento. Verdade. Aí ela deixa você um pouco abatido, mas é uma agir de Deus para te entregar algo maior. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele foi usado por Deus, aí a prova financeira estava alta, ele chegou, mas aí ele foi usado por Deus também. Ele disse, olha, irmão, Deus está preparando um contra-cheque para ti. Tu não vai precisar fazer nada. Irmãos, logo, logo mandaram me chamar. E Deus usa quem tem, igreja. É verdade. E aí um deputado mandou me chamar lá no gabinete dele. E aí ele pegou meu documento e minha conta só para ele depositar todo mês aquele valor que dava para me manter o mês todo. Então, igreja, é assim que Deus faz. Sabe que às vezes a gente passa prova quando a gente não confia no Senhor. Mas se nós confiar nele, ele age. E ele usa se a gente tem fome para suprir a necessidade. Eu já vi irmão dizendo, não tem pessoas que ele não pode ganhar um carro, uma casa. Eu conheço irmãos que ganham carro. Tem um irmão aqui no Marucova, eu sei onde é a casa dele, o carro está lá na porta da casa dele agora, se você chegar lá, se ele não tiver para o culto ou para o trabalho. Ele foi pregar em Recife, e ele tinha uma moto, mas ele é dirigente da congregação, e ele precisava de um carro para a obra de Deus. O que acontece? Ele chegou em Recife e foi pregar, e quando ele prega, que ele sai, depois o irmão chama ele particular, irmão, eu lá em casa eu tenho uns 3 carros lá, mas tem um carro que eu não estou querendo mais. E Deus me tocou para lhe dar esse carro. Oh, glória. Eu transferi tudo para o seu nome, o carro está aqui, tá bacana, não tem defeito algum. Glória. Porque Deus também, irmão, não vai preparar um carro resto lambado para lhe dar trabalho, não. Um carro atrasado, não. Se Deus vai dar, ele dá do melhor. Aleluia. Glória a Deus. E Deus preparou e fez a transferência tudo. O irmão está hoje com o carro dele aí, um carro bastante bom. Então, e tem casa também, já vi gente ganhar casa. Então, e muitas, mas incrédulo, ele não acredita em nada. Por quê? Porque ele não tem fé. Verdade. Ele é incrédulo e pode estar no meio da igreja. Deus é fiel. Mas Deus ele prepara a transformação. Glória. Porque hoje eu não creio, mas amanhã eu posso crer através de ver algo na vida de alguém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, igreja, e ali a minha história mudou. Uma irmã chegou e disse, faça uma campanha de 6 dias de madrugada, 6 semanas. Eu fiz 6 meses. Irmãos, depois que eu fiz essa campanha de oração de madrugada, as portas escancararam, financeira para mim nunca mais faltou. Glória a Deus. Às vezes aperta, né? Porque você paga as contas e fica liso, mas é só um dia e depois, quando você recebe pagamento novo, volta às formas normal. Então, igreja, o que eu quero dizer é que a nossa confiança em Deus não pode acabar. Não. Nunca Aleluia. pode acabar. É verdade. Porque o mesmo Deus de ontem é hoje também. Glória a Deus. Deus que operou no passado, ele opera hoje também. Verdade, aleluia. E aí, quando surgiu essa oportunidade da viagem, Deus usou ele com essa promessa tremenda. E antes disso, mano, eu volto muito mais além, 2004. Uma mulher, eu estava na porta, era porteiro, líder de jovens da Assembleia de Deus ali no Betinho. Hoje é um campo que tem 6, 7 igrejas, na época era só um salão desse tamanho, né? E virou uma congregação, hoje é a sede de um campo. Né? Se Deus quiser fazer aqui nesse lugar, pode fazer também. Amém, pode expandir, alargar a porta,
Porque Aleluia. Deus Pai. é fiel, louvado É seja Deus o nome sai. do Senhor. E aí, igreja? Ô, o que glória. acontece? Aleluia. Aí, desde aquele dia, as coisas mudou na minha vida. E aquela mulher, ela foi usada por Deus e ela disse assim, e eu não sabia nem o que era isso. Novo convertido, eu tinha uns 3 anos, 4 anos de crente, não sei. Glória E ela a Deus. chegou na porta e disse, olha, Deus, ele manda lhe dizer que vai te levar para vários lugares para pregar. Igreja, eu já fui pregar na Bahia, eu já fui pregar no Pernambuco, Glória eu já fui a no Deus. Pará, eu Aleluia, já fui Pai. no pedaço Ceará, Maranhão atravessei todo, Piauí atravessei todo. Ô, glória. Conheço várias cidades, já fui pregar em várias Aleluia. cidades. Só que existe um momento, igreja, que as portas se fecham até aqui. Né? Aí começou a se fechar em Teresina, né? Começou a se fechar no Piauí, começou a se fechar no Brasil. Sabe o que foi que Deus fez? Disse, agora eu vou te levar para fora. Se fechar aqui, eu te levo para fora. Glória a Deus. Aí Deus abriu a porta lá fora e eu alegre, já preparando tudo. Eu vou vender aqui o que eu tiver, tudo, vou, né? E vou ajeitar minha mala e vou para quê? Uma enfermidade de morte. Bro. Glória a Deus. Que prova. E eu digo, Jesus, o que é isso, Senhor? O Senhor não prometeu. E o Senhor disse que ia cumprir essa obra na minha vida. E aí a enfermidade mortal. E se eu não cuide logo. E nisso eu estava numa viagem, fui pregar na Bahia. Passei em Petrolina, fui pregar em Juazeiro da Bahia. E aí quando chego lá, né, eu estou na hospedagem, no hotel, né, junto com outro irmão. Deus preparou também o irmão, o carro e preparou o financeiro. Eu nunca gastei R$1 para ir pregar em lugar nenhum. Deus preparou tudo. Eu nunca gastei R$1. Carro para mim, motorista, tudo. Hotel, tudo. Nunca gastei. Mas também nunca cobrei, né? Não cobrei financeiro para pregar. Né? Quando os irmãos sentiam de Deus, mas nunca cobrei. E isso Deus fez. Eu só quero que o Senhor prepare toda a minha viagem, minha despesa, minha hospedagem, alimentação. Para mim tá bom demais. Glória a Deus. E só por isso eu tenho feito a obra. E assim, igreja, o que acontece? E ali quando eu vou no espelho, que eu olho no espelho, que eu vou pegar no meu nariz, a mão enche de sangue do nariz. E aí eu já tinha suspeita porque surgiu umas manchas no corpo e as manchas aumentou. E aí eu fiz todo o exame de sangue e não deu nada. E aí quando eu fui fazer, aí os toques nas manchas, agulha, não sentia nada na mancha. Água quente, água fria, não senti nada. Aí descobriram hanseníase. E ela, se não cuidar, o negócio da doença, igreja, é você descobrir cedo. Se você tiver um diagnóstico, não adianta do médico, o médico despacha. Só Jesus para operar. E eu já estava com um ano enfermo sem saber. Se passasse mais 1 ano, 2 anos, era morte. Tinha cura, não. Glória a Deus. Só Deus cura. É. Deus pode curar. Mas também a gente não pode ser um espiritual mágico que é passe de mágica, não. Tudo existe uma consequência. É. Aleluia, louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus. Aí o que acontece, igreja? Aí eu comecei o tratamento, foi 1 ano acamado. Enquanto eu não sabia a doença, eu estava caminhando, sentia dor. Mas na hora que eu descobri, eu caí. Parece que é assim, enquanto você não sabe o que tem, você está normal aqui. Às vezes está quase morto, mas não sabe, está andando com aquela força. Mas na hora que descobre, sabate. Então quando eu descobri, eu fui no outro mundo e voltei. Quando eu lá no celular, morre mais de 10 mil pessoas por ano por causa de hanseníase. Eita, eu fui lá no outro mundo e voltei. Mas confiando em Deus. Eu digo, se for para morrer, eu estou aqui. Mas se for para Deus cumprir o que Ele tem na minha vida, eu estou aqui também. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aí ali fiz um tratamento de 1 ano. E já vou para 3 anos de me recuperando desse tratamento. Mas ainda hoje eu sinto muita sequela. Né? Às vezes eu não posso trabalhar, não posso pegar muito sol. É muito problema. Benefício nunca saiu, recebo outro benefício, mas é o que está dando para me manter. Glória a Deus. E assim eu estou levando, igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, e tudo isso eu entendi. Que todo esse preparar que Deus fez na minha vida era para algo maior. Aleluia. Ele não ia chegar Glória a de Deus, repente, aleluia. não. Houve a preparação. Aí quando foi agora, eu liguei, essa semana eu liguei, esse propósito já é 2 anos, mas eu liguei e o pastor lá, ele tem muita vontade, igreja, de levar pessoas, somente, né, pessoas que, no meu caso, né, eu sou solteiro, ele quer levar pessoas solteiras para que possa ajudar na obra lá, porque lá a igreja é carente, mais ou menos que nem aqui, igreja, ó, é poucas pessoas. A gente pensa que nesses países a igreja, não, o trabalho é novo, o Ministério Madureira lá, tem lugar lá que está completando 10 anos que chegou lá. 10 anos é novo. 10 anos é novo. O irmão que é um veterano de obra aqui, o pastor, ele sabe, né, que 10 anos é pouco tempo para um lugar, principalmente um país que é fechado. As pessoas têm dificuldade. Aqui você tem liberdade, aqui tem multidão de crentes. Lá quando faz uma vigília, ajuda 60, 70 crentes. Aqui se fizer uma vigília no ginásio, 1.500, 2.000 pessoas. Lá não dá 2.000 pessoas. Se você fizer em Portugal todo, você vai juntar no máximo 1.000 e poucas pessoas no total. Então é uma obra carente, que precisa. Tem cidade que não tem igreja.
E eles querem pessoas para ajudar a abrir obra lá, né? Glória a Deus. Então essa oportunidade aí já foram várias pessoas. Foi um casal, mas esse ele vendeu casa, vendeu tudo e foi e tá lá. 5 meses. Converso com ele direto aqui. Tem 3 pastores, 2 já foram pastor meu na Madureira antigo, né? Então o que acontece, igreja? Esse é o trabalho de Deus. Amém? Aleluia, Né? Ainda Deus. tem tempo, né? Com o horário, Amém, pastor. Deus. Glória a Deus. Então eu vou para a palavra agora. Essa parte foi uma parte maravilhosa. Eu vou entrar no texto agora, bíblico. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço, irmão, alguém que tem a lanterna do celular aí. Glória a Deus. Pode parar aqui, para aí.